Bem-vindos a mais um Pela Lente. Essa semana a gente está muito especial, vocês não estão entendendo o que vai acontecer aqui hoje, ok? É alto nível o que vai acontecer aqui hoje. Mas antes de colocar o nosso convidado aqui na tela, venho fazer aqui sim a minha lembrança de sempre, né? Aqui na descrição tem o link para o Apoia-se, e lá tem todos os vídeos, né, que eu faço de resenha de filme, de série, de livro, tudo tá em primeira mão lá. E é R$ 5 por mês o nosso Apoia-se, pelo menos você ainda concorre ao sorteio de livro no final do mês. Então, assim, é maravilhoso, uma maneira de apoiar o canal. Também aqui na descrição tem as minhas redes sociais, para você me conhecer melhor, saber minhas outras vertentes, né? Eu sou uma pessoa que é múltipla, várias coisas acontecem. Então, quer me conhecer melhor? Minhas redes sociais estão aqui na descrição. Mas agora vamos para o nosso assunto, que é um assunto sério, que hoje a gente vai conversar, que eu já vou botar ele aqui na tela, com Chaim Lipevsky, que é o diretor de Folha Corrida, que é uma série documental com 4 episódios de cerca de 30 minutos, que está disponível na plataforma. Esses episódios, né, estão disponíveis, quase todos, na plataforma do ICL. Esse documentário, nessa série documental, revela como o grupo Folha, sim, da Folha de São Paulo e tal, deu apoio à repressão, contratou militares e policiais para atuarem na empresa, monitorou e demitiu ilegalmente jornalistas, emprestou carros de distribuição de jornais para perseguir, sequestrar e matar aqueles que lutavam pela democracia no país e se beneficiou economicamente de ligações com a ditadura. Vou colocar aqui na tela, então. Muito prazer, Chaim. Obrigada por ter aceitado o convite. Imagina, o prazer é todo meu. Obrigado aí pelo espaço e um prazer estar falando contigo, Manu. A gente vai ter aí, né? Eu assisti, né? O primeiro episódio do documentário e eu, enfim, me formei em jornalismo, né? Sou jornalista já há um tempo e é sempre muito interessante a gente acompanhar os bastidores do jornalismo. A gente sabe que muitas coisas acontecem, mas definitivamente esse trabalho de pesquisa, né? Do grupo a gente vai falar, né? Foi uma pesquisa que veio a partir daí do documentário. É muito revelador, assim, né? E não deixa dúvidas de que coisas muito sérias aconteceram, que não tem como a gente negar isso. Então, eu queria começar, Chaim, te pedindo para você dizer como que surgiu a sua conexão, né? Como que você foi parar nesse projeto Folha Corrida e o que te motivou a dirigir essa série em particular. Tá. Bom, antes de começar a falar sobre isso, eu queria falar sobre uma outra coisinha que vai um pouco definir a base da nossa conversa, né? Você falou especificamente da Folha, mas, como você bem sabe, Manu, tirando o jornal Última Hora, basicamente todas as mídias brasileiras apoiaram o golpe e apoiaram a ditadura, né? Isso, rádio, televisão, e imprensa, de maneira geral, todos apoiaram. E algumas desses órgãos, certamente a própria Folha e o Globo e alguns outros, nesse período, né, que já são praticamente 60 e tantos anos, desde o golpe militar, fizeram autocríticas, disseram, sim, nós cometemos um erro apoiando esse movimento antidemocrático, não sei o quê. Tudo ótimo, tudo fantástico, legal que eles reconheceram o erro. Mas, na nossa opinião, reconhecer o erro é o primeiro passo. Quer dizer, reconhecer o erro é relativamente fácil, né? Você reconhece o O erro, famoso parabéns por fazer o mínimo. tá perdoado, vida que segue. O que me interessa, o que sempre me interessou, e isso tem a ver com a tua pergunta da minha relação com o grupo que pesquisou a relação da Folha com a ditadura, tem a ver não com o fato de eles terem se penitenciado por terem apoiado o lado errado, vamos dizer assim, mas com o fato de ninguém saber como se dava o apoio efetivamente. Quer dizer, você dizer que se arrepende, foi um erro, maravilha. Mas já que você apoiou, quais eram efetivamente essas relações carnais entre você e a ditadura? E, no caso da Folha, entre a Folha e o aparato repressivo da ditadura. Então, isso é o cerne da questão para mim, não tanto o fato deles terem cooperado, porque todos cooperaram com a ditadura, porque sem cooperar
você não sobreviveria, não ia sobreviver. O caso da TV Excelsior, por exemplo, é um caso específico de mídia que não quis cooperar e foi praticamente varrido, né? Comprado, não coincidentemente, a TV Excelsior pelo Grupo Folha, que também faz parte dessa história. Bom, então é isso. Então esse é o meu interesse, é o interesse de entender como se davam as relações no dia a dia entre a ditadura e o aparato repressivo da ditadura e o órgão, o meio de comunicação. Voltando à tua pergunta, já que eu já fiz esse preâmbulo que eu queria fazer. Bom, há cerca de 3 anos e meio, aproximadamente, a Flora, essa nossa amiga comum, que é tão incomum, maravilhosa Flora Damon. Maravilhosa, a Flora Damon, que é uma das pesquisadoras desse grupo de 7 pessoas que se dedicaram a vasculhar os arquivos e conversar com as pessoas. Bom, enfim, no começo da pesquisa, quando eles ganharam o tal edital, né, que foi um edital criado para pesquisar 13 empresas, 10 primeiramente, 3 depois, que já na Comissão da Verdade e anteriormente haviam sido assinaladas, empresas brasileiras e estrangeiras que haviam sido assinaladas como colaboradoras da ditadura e da repressão, das quais a Folha é a única empresa midiática dessas 13, ela entrou em contato comigo me perguntando se eu tinha alguma dica. Flora e eu temos um conhecido em comum, quer dizer, um dos meus melhores amigos, que passou meus contatos para ela, o Jorge José de Mello, que é um amigo meu de infância, outro jornalista, extraordinário, na minha opinião, mas enfim, isso é outra história. Ele passou meu contato para a Flora, e a Flora me conhecia, eu conhecia, sabia de mim, porque eu tinha feito um filme anos antes chamado Cidadão Boyles, né, que é um filme aí meio conhecido, enfim, que circulou, que foi muito mais além do que eu imaginava que ia ser. E nesse filme, Cidadão Boyles, já tinha uma passagem que falava da colaboração da Folha com a repressão. Né? Eu já tinha incluído isso, porque já ouvia falar desde a década de 70, aliás, desde o final dos anos 60, eu era moleque, mas você já ouvia falar dessas coisas. E ela me contactou no comecinho da pesquisa perguntando se eu tinha alguma sugestão de algum documento que eu tinha pesquisado na época que a gente estava realizando o Boyles, o Cidadão Boyles, significativo para a pesquisa. E eu, sim, citei um par de documentos para ela que eu havia descoberto, que eu havia encontrado num arquivo lá do Estado de São Paulo, do DOPS, que linkava, de certa maneira, linkava, né, o Boyleson com o Frias. Né, e eu dei essa dica para ela. E também a gente conversou e eu fiquei muito entusiasmado com a pesquisa que a Flora e a Ana Paula Goulart, que é a coordenadora do projeto, da pesquisa, estavam realizando, e falei para elas, olha, o que vocês estão fazendo é muito importante para a historiografia brasileira, isso é uma coisa, sabe, marcante, que é muito importante, não tem muito trabalho assim feito dessa maneira no Brasil. Eu aconselho vocês a gravarem tudo que vocês, todas as entrevistas que vocês forem fazer, gravem com qualidade, áudio e vídeo. Grava em 4K, use um bom microfone, porque isso vale muita coisa como documento de pesquisa para o futuro, para que as pessoas entendam como se dava aquela relação. E a resposta da Flora no telefone foi essa, olha, a gente tem planos de fazer isso. Eu falei, genial, maravilha, estou à disposição, sabe? Aí corta. 2 anos depois, a Flora entra em contato comigo de novo e me convida para tomar um café com a Ana Paula e ela. E aí eu trouxe meu irmão junto, com quem eu trabalho, né? O Rasmiel, e a gente está num café em Ipanema, tomando café, e ela chega para mim e fala assim, acabamos a pesquisa.
Aí eles me mostram no computador um apanhado de 5 pequenas entrevistas, 5 pedaços, 5 sonoras das entrevistas, das tais 48 entrevistas que elas fizeram e gravaram. E aí me perguntam assim na lata: tu quer fazer um filme sobre isso? E minha resposta, Manu, não poderia ter sido outra, obviamente. É claro que eu quero, né? Porque quem é que não vai querer participar de um projeto como esse? Tu está me entendendo? Então foi isso, foi amor à primeira vista. Quer dizer, à segunda vista, no caso, porque ela já tinha me contactado antes. E foi um prazer inenarrável trabalhar com essas pessoas, né? Foi tudo aquilo que eu queria na vida, né? Pessoas inteligentes, jovens, né? Eu que não sou tão jovem mais assim, quer dizer, pelo contrário, trabalhar com esses acadêmicos, jornalistas, historiadores, né? Para mim é um privilégio, imagina. Então eu me dediquei junto com várias outras pessoas, aí a gente eventualmente trouxe a Terra Firme, que é uma produtora de São Paulo, com que a gente trabalha muito, né? Muito na pessoa do Cleison Vidal, que é um amigo meu de décadas, né, que é dono da Terra Firme, que obviamente se entusiasma. O consenso, mano, é que todo mundo que ouvia essa história queria participar de uma forma ou de outra, né? Porque que oportunidade fabulosa. Eu tenho certeza, se eles te convidassem, também dizer, claro que eu quero fazer isso. Não é, Manu? É uma oportunidade assim, muito, muito boa que você tem de colaborar com a historiografia do Brasil, que, sabe, cada um luta da maneira que cada pessoa pode, né? Cada um da sua área. E, para mim, ajudar nessa compreensão, essa relação que é tão crucial, né? E agora, pulando mais para um ponto de vista mais assim, generalizado, né? Meu trabalho, né, de maneira geral, lida com essa questão das relações de poder, né, entre os vários grupos dominantes, né? Então, você tem a mídia, você tem os empresários, você tem o governo, né? E você tem essas várias setas que vão e voltam desses grupos, e o capital, obviamente, que rege tudo isso. Então, esse é um foco importante do trabalho que eu tenho feito na minha vida e é profissional. E o Folha Corrida, que é a série que vem em função do trabalho de pesquisa feito por esse grupo de pessoas, tem muito a ver com isso. Explica muito das relações de poder entre a mídia e a classe dominante, né? No caso aí, a ditadura militar. Então, essa dualidade entre empresariado e governo, né? Como se dá isso, de que maneira se dá isso, o toma lá da cá, né? Entender exatamente como se dá esse fluxo de poder entre um lado e o outro. A gênese é essa, Manu, é isso. Muito bom. E você falou muito, né, tem vários pesquisadores envolvidos, mas é encabeçados pela Flora e pela Ana Paula Goulart, que é da UFRJ também. A gente está aqui, eu estou aqui no Rio de Janeiro, então são pessoas que a Ana Paula eu não conheço, mas sempre tem um amigo que já foi orientado por ela, alguém que você conhece, acompanha nas redes. Enquanto você estava falando, eu estava aqui lembrando que eu acho que eu lembro quando esse projeto foi aprovado e alguma outra coisa começou a ser falada, né? Elas falando alguma coisa. E aí, você foi lá no passado, né? De quando elas te contactaram a primeira vez e depois quando te chamaram. Teve alguma coisa? Você de cara já percebeu que dali ia sair coisa grande, ia sair coisa importante. Claro. Depois que você viu o resultado final do que elas tinham feito, e que virou livro, inclusive, tá, gente? Teve alguma coisa que te impressionou ainda mais? Que você falou, eita, gente, mas isso aqui nem eu estava imaginando? Ou já eram só as provas concretas do que já era meio sabido, assim? Várias coisas me impressionaram muito, Manu, várias coisas. Talvez a dramaticidade dos depoimentos é impressionante, porque você está falando os depoimentos são todos em primeira pessoa. Eu vi, aconteceu isso comigo, né? É tudo primeira pessoa. Na terceira pessoa, eu ouvi dizer, a gente evita isso. A gente queria mais a coisa da primeira pessoa, os depoimentos de primeira pessoa. Então isso é impressionante, a dramaticidade, né? E eu estou falando de dramaticidade agora
realmente é muito forte, né? Em muitos casos, né? Algumas pessoas conseguem segurar a emoção, outras é um tsunami de emoção que sai. Então, isso me impressionou bastante. A profundidade da pesquisa que elas fizeram, né? Porque eles não focaram somente num grupo vítimas ou jornalistas, eles pegaram um leque de pessoas, né, que é exatamente como eu gosto de fazer pesquisa. Pesquisa, para mim, é isso. Eu sigo o preceito jornalístico, né, que a verdade é inalcançável, mas a pluralidade de opiniões, a multiplicidade de visões é o que te permite chegar mais perto da verdade. E foi isso que elas fizeram. Elas pegaram desde agentes de repressão que falaram com ela, empregados da firma, de várias matizes, de vários tamanhos, desde jornalistas até motoristas, passando por, enfim, várias coisas, vítimas, enfim, pegaram um leque de pessoas assim impressionante. Eu sou rato de arquivo, o meu habitat natural são arquivos, né? Eu gosto muito de trabalhar com arquivo de texto, de imagem, de áudio, e elas foram muito profundas na pesquisa textual, né? Pegando material de arquivo de várias fontes, coisas que eu não conhecia, algumas coisas eu conhecia, outras não, e fizeram um trabalho excepcional. E a qualidade da pesquisa, né, que reflete um pouco a qualidade dos seres humanos que essas pessoas são. Ninguém do grupo que eu fiz parte, é um grupo relativamente grande, ninguém fez esse trabalho todo por dinheiro. É tudo realmente uma questão política de contribuir para a história do Brasil recente. Não houve essa história, não, eu quero ganhar mais, quero ganhar menos, vou ganhar, não vou ganhar. Isso nunca foi discutido. A questão era apresentar um trabalho sério, convincente, e que fosse de uma forma envolvente, porque a gente está falando. A gente tinha um público-alvo, ou pelo menos eu tinha um público-alvo, eu pensei essa história um pouco junto com as outras pessoas com quem eu trabalhei, particularmente o meu irmão Rasmiel, com quem eu trabalho, o Cleison Vidal, a Lea Van Steen, que editou, a roteirista, né, Marta Nieren, enfim, toda Ana Cissa, que fez a arte, a música, todas as pessoas que de alguma forma estavam envolvidas, pensamos na audiência, no público. E o público, a gente tem que pensar que o público que vai assistir isso, ou que a gente espera que assiste e lê, não tanto lê, porque lê é um outro formato, né? Lê é uma outra narrativa, é uma outra linguagem. O livro que eles produziram, que é sensacional, que eu super recomendo, que eu já li e tenho guardado aqui na minha estante, um dos grandes livros sobre a mídia brasileira, que tem vários, mas esse é um grande, grande livro. A gente queria pegar um público, o público-alvo era um público jovem, né? Então a gente usa uma certa linguagem na série, que é uma linguagem mais contemporânea, mais ligada às plataformas digitais, mais rápida, não é aquela coisa lenta, vamos dizer assim, didática. Claro que é didática, mas a gente tenta contar a história de uma maneira mais ágil, a narrativa, sabe? Ela anda para frente rápido para que as pessoas não se cansem e, de alguma maneira, a gente consiga fisgar a atenção delas. Então, voltando à tua pergunta, o que me impressionou muitíssimo foi a dramaticidade dos depoimentos, a qualidade da pesquisa e depois esse entusiasmo das pessoas com quem eu trabalhei de querer fazer um produto que fosse compreensível à arte contemporânea e moderna. E aí a série, né, a partir dessa pesquisa, traz um monte de documentos inéditos sobre o apoio do Grupo Folha à repressão. Então, além dos fortes depoimentos, existe muita coisa documentada, né? Isso. Existe ali, está aqui em documento. Isso. E aí, queria ouvir de você quais que foram as descobertas mais impactantes dessa investigação. E aí, eu não sei exatamente, aí pode ser absoluta ignorância minha, não sei exatamente se isso é uma descoberta da investigação ou se a gente já sabia disso. Mas, para mim, foi uma descoberta esse uso dos carros do Grupo Folha
escrito Folha, bem bonitinho, tudo, os carros de entrega, e de repente, isso está no primeiro episódio do documentário, saíam dali os policiais, eles estavam ali meio que escondidos dentro do carro. Então, Isso. é uma coisa que esse primeiro episódio reforça muito, que é o uso, não é um apoio, o que já seria terrível, que é o apoio na notícia, eu vou esconder Isso. uma coisa, eu vou botar outra. Não, é o apoio você usa os nossos equipamentos, né? Você usa aqui o nosso carro. Então, isso para mim, por exemplo, eu aqui sentada assistindo, foi uma descoberta minha muito chocante. Sim. De vocês que já estavam mais envolvidos nisso, nessa história, que descobertas foram muito impactantes, pensando também em documentos e tal? Eu vou dividir a tua pergunta em duas partes. A primeira parte, especificamente em relação à documentação. E eu vou te citar dois exemplos que eu acho bastante significativos sobre isso. Depois a gente fala dos carros, das viaturas, né, que te impactou. Eu vou citar dois documentos que eu acho bem interessantes, mas conforme você falou, a gente achou... Quer dizer, elas acharam, os pesquisadores acharam vários documentos e depois eu fiz uma pesquisa a reboque delas também, porque, conforme eu te falei, sou rato de pesquisa e conheço outros arquivos, particularmente arquivos internacionais. Mas dois documentos realmente me impressionaram. O primeiro foi aquele que eu te falei, que eu dei um toque, que eu já conhecia, obviamente, que eu dei um toque na Flora quando ela me contatou lá atrás, que caracteriza, de uma forma bem clara, o poder que o Henning Albert Boyleson, né, que foi justiçado pela LN-MRT em 71, por ajudar a financiar a caixinha da Operação Bandeirante, né, pelos empresários brasileiros, acho que brasileiros e estrangeiros, lá de São Paulo, principalmente, mas não exclusivamente, porque esse documento do DOPS indica que o Boyleson não somente era amigo do Frias, mas também detinha um poder sobre o que saía na Folha. Isto é, o documento cita um caso muito específico de um troço chamado xisto betubinoso, que eu não vou entrar em detalhes agora do que se trata, porque até eu mesmo eu não sei muito, mas meu irmão, que é engenheiro químico, sabe bastante. E esse xisto betuminoso que alguém queria começar, que alguém aventou a possibilidade de começar a produzir no Brasil em finais dos anos 60, ia impactar diretamente nos negócios do Boyleson, que eram gás, produção de gás liquefeito de cozinha. E o Boyleson proíbe o Frias de mencionar nas publicações dele a palavra xisto betubinoso. E isso está nesse documento. Então, isso caracteriza duas coisas. A proximidade do Boyleson, que era um sujeito ligado à repressão, do Frias, e isso significa também que o Boyleson tinha um poder, né, determinante sobre o que entrava e não entrava na Folha. Então, eu acho esse documento muito importante porque demonstra a proximidade dos dois empresários. Um outro documento que é muito curioso, Manu, é um documento do SNI, veja você, do SNI, né, que é o grande centro de informações contra espionagem, contra a inteligência do Brasil naquele período, né, do Golbery Couto, né, o bruxo, o grande ás da geopolítica latino-americana, né, que ele era do IPES e pula para o SNI depois do golpe. O IPES foi aquele grupo de empresários, financiado por empresários, que ajudou na elaboração do golpe militar de 64. Então, o Golbery, ele traz o arquivo do IPES e cria o SNI, esse é o primeiro grande arquivo de informação do SNI. Tem um documento de 66, porque o SNI, você sabe, eles espionavam basicamente todo mundo, inclusive os donos do grupo, do grupo Folha, isto é, o Frias, o velho Frias, e o Caldeira, que eram sócios em várias companhias, inclusive do grupo Folha. E esse documento, Manu, curiosamente, ele chama a atenção
de quem escreveu, né, que é um documento que, obviamente, do SNI ele vai para a presidência da República, né, ele chama a atenção dos trambiques e dos cambalachos do grupo. Eles diziam, olha, tá entrando, estão comprando coisa beça, a gente não sabe de onde está vindo essa dinheirama, mas está entrando muito dinheiro no grupo, os caras são cambalacheiros, e isso é muito curioso, porque esses são os caras a quem o grupo dava apoio, né? Então, dessa coisa aí não tem amigo, né? Tem os amigos durante um certo tempo e depois, né, na medida que... Então, eu achei esses dois documentos assim, super interessantes e ambos estão na série. Então, esse é o primeiro ponto. São os documentos bem legais. O segundo ponto, né, que é a coisa dos veículos cedidos. Então, a série, o primeiro episódio realmente foca nisso, mas a série, as violações do grupo pertinentes, relativas a direitos humanos, vão muito além disso. Então, a série trata dos vários crimes cometidos pelo grupo em várias áreas de atuação, seja a área trabalhista, a área editorial, a área financeira e a área, obviamente, de logística, que é o caso da utilização dos veículos do grupo nas campanhas, nas ações contra os militantes, etc. etc. O que é legal na série e no trabalho de pesquisa que elas fizeram nas entrevistas é que, de novo, desde lá atrás, desde o final da década de 60, começo da década de 70, você ouvia falar a boca pequena da participação do grupo, né? Você ouvia fuxico, fofoca, né? Esses caras estão aí metidos com os gorilas aí, né? Como se chamavam eles na época, né? A gente chamava eles de gorilas. Nada contra os gorilas, pelo contrário, eu acho que os gorilas talvez nem merecem serem associados com os militares da repressão, mas isso é outra história. Então, já se sabia, desde lá atrás, a utilização dos carros da Folha, os carros da Ultra, né? Da Ultragás, né, que também participavam dessas mesmas campanhas, e de outras companhias também que apoiavam certamente a repressão. Mas tudo isso era dito assim, meio como fofoca, meio disse-me-disse, ouvi aqui, boca pequena, etc. etc. O que o grupo de pesquisa faz é sistematizar essas denúncias. Elas explicam exatamente o porquê e como esses empréstimos ocorriam, né? Então, é aquela coisa que eu estava te dizendo lá atrás. O importante para a gente, Manu, como jornalistas investigativos, não é somente dizer, olha, eles se arrependem. Maravilha, que bom que eles se arrependem. Estavam do lado errado, tem que mais se arrepender. Mas como é que funcionava essa relação? Isso é que interessa, na minha opinião. Né? Como é que se dava essa relação, né, de toma lá da cá, né? Eu te empresto os carros. O que eu ganho em troca? Né? Eu estou apoiando vocês de uma maneira clara, objetiva, de várias formas. Né? Por exemplo, toda essa questão de violação de direitos humanos das pessoas que trabalhavam no grupo tem a ver também com essa vassalagem que o grupo prestava aos militares. Eles não iam atrás de gente de direita, eles iam atrás de pessoas que trabalhavam no grupo, que eram ligados de alguma forma, seja praticamente ou intelectualmente, à esquerda. Então, o que elas fazem é sistematizar esse apoio. Como é que funciona esse empréstimo de carros? Aí você pega isso através de vários depoimentos, inclusive de gente que estava no DOI-CODE na época dos empréstimos, que explica claramente como é que funcionava e por que funcionava assim. Então, isso é muito, muito legal, sabe? E a gente faz isso, ou a gente tenta fazer isso, com todos esses crimes que eles cometeram, todas essas violações de direitos humanos que a gente cita em cada episódio, a gente tenta explicar isso por dentro.
não somente dizer isso aconteceu, mas como é que acontecia. Esse é o objetivo. Eu espero que tenha respondido a tua pergunta. Perfeitamente. E aí me lembrei que vocês deixam esse recado lá de que ninguém do Grupo Folha quis falar, né? Já falamos, já pedimos desculpas, está tudo aí nos nossos recados. Se você quiser, leiam lá, né? Eles falaram, mas, além de pedir desculpas, né, que basicamente quase todos os meios de comunicação, quer dizer, não todos, mas certamente a Folha e o Globo, apesar de que todos eles, né, têm ligações bastante diretas, né, todos os grupos de comunicação estavam envolvidos, conforme eu falei, com a ditadura. Eles pedem desculpas e eles vão além um pouco. Eles tentam explicar, por exemplo, no caso do empréstimo, vamos falar do caso do empréstimo, talvez seja o caso mais emblemático. Eles falam assim, bom, isso realmente deve ter acontecido. Isso está em vários... eles produziram várias histórias internas, várias narrativas institucionais da relação com a ditadura. Mas não explicam, não vamos, é tudo muito superficial. Então, em relação ao empréstimo dos carros, não, isso deve ter acontecido sim, dizem eles, mas isso aconteceu à revelia dos donos. Isto é, o Caldeira e o Frias não sabiam. E eu acho que a gente tenta provar, por A mais B, que seria impossível os donos não saberem. E mesmo na hipótese, que para mim não é creível, que os donos não sabiam, mas aí como é que é? Se acontece, sabe, você está tomando conta de uma criança, né? E aí você sai para comer um cachorro quente. Aí acontece alguma coisa com essa criança, você não é responsável? Quer dizer, se tu é dono da firma, tu tem que ser responsável pelo que acontece dentro da tua firma. Porque senão isso acaba virando aquela coisa do sabonete, né? Me dá esse sabonete. Não estou conseguindo escorregar o da minha mão. Esse sabonete escorregou da minha mão. Sabe como é que é? Não existe isso. Então, eu acho sim que eles sabiam, tudo indica que eles sabiam e muito bem do que estava acontecendo, e essa justificativa que eles não sabiam, isso foi feito pelo segundo, terceiro escalão, sei lá, não elimina a responsabilidade deles. Não é claro? Porque você, se não sabiam, é de uma absoluta incompetência empresarial, né? O que eles eram diametralmente opostos. Eles eram de tal competência empresarial que no período imediatamente após ao início da ditadura em 64, eles compram o jornal em 62 e o jornal apoia ostensivamente o golpe. E aí eles começam a ter essa relação mais intrínseca, mais carnal com o governo. E de 64 a 69, Manu, eles se transformam num império midiático. Então, essa é a parte. Vão comprando tudo, todos os jornais, inclusive o Última Hora, né, conforme eu citei anteriormente, compram 7, 8, 9 jornais no período de 5 anos, de 64 a 69, 2 televisões, não sei quantas rádios, enfim, se expandem de uma maneira extraordinária. Não tem outra palavra que possa ser utilizada. Então, obviamente, eram competentes como empresários para se expandir de tal forma num período tão curto e lucrar tanto. O lucro deles não é assim, é assim. Entende? Ele vai na vertical, ele não vai na diagonal. É uma coisa... Os números estão aí que não me deixam mentir. Então, Manu, é isso. Quer dizer, que se eles não haviam se dado conta do que estava acontecendo... Tem algo muito estranho, né? Algo de, como diria o Shakespeare, né? Tem algo de podre no reino da Dinamarca. Exatamente. E aí, Chaim, o documentário e a pesquisa, né? A gente tem esse foco na Folha de São Paulo, mas como você falou no começo e vem falando ao longo de toda a nossa conversa, não era, enquanto veículo de mídia, né? Não era só a Folha de São Paulo, todas de alguma forma, a maior parte teve alguma participação com, né, alguma relação ali
com a ditadura militar, mas também outras empresas, você citou algumas aqui. Queria que você contasse um pouquinho de que maneira a atuação da Folha tinha, quais eram os diferenciais e as semelhanças da Folha com outras empresas de comunicação, se tinha algum padrão ali de colaboração de empresas com a ditadura, sabe? Bom, eu acho que a gente tem que deixar uma coisa super clara, é que, independente do tamanho da empresa, seja ela do que for, desde uma loja de imóveis, que era o caso dos meus pais, a gente tinha uma loja de imóveis na época da ditadura, pequena, super pequena, ou de uma Volkswagen da vida, ou de um Grupo Folha, que são empresas enormes, você não sobreviveria se você não tivesse algum tipo de relação com a ditadura, seja ela contábil, né, trabalhista, porque, veja bem, a gente passou 21 anos, 64 a 85, regidos pela ditadura militar brasileira, né, todos nós que vivemos esse período. E as firmas tinham que ter contato com os aparatos da ditadura, né? Sejam eles legais, jurídicos, né? Contábeis. Quer dizer, você tinha contato com a ditadura. Claro, se você fosse grande, o contato era muito mais próximo do que você tivesse uma loja de imóveis em Nilópolis, que era o caso dos meus pais. Então é isso. Não todo mundo tinha que ter. E quem não tinha, quem dizia, eu não vou ter contato com a ditadura, acabava. Não tinha como você não sobreviver se você não tivesse alguma relação com alguma coisa ligada à ditadura, porque todos nós éramos ligados, seja, sei lá, enfim, dessa maneira toda, né? Pagando imposto, tudo isso é uma ligação com a ditadura, né? Com o governo. Eu acho. Então, isso é um ponto. Então, todo mundo que fazia negócios na época, sejam eles quais fossem, tinham que estar, de alguma forma ou outra, ligados à ditadura, porque a ditadura era quem mandava no Brasil durante esse período. Eu acho que tem uma grande diferença, na minha opinião. Eu já vou chegar no ponto que você está falando, quais são as características, né, dessas empresas, que eram muitas, que tinham um contato assim, muito mais próximo com a ditadura, né? Bom, você tem, obviamente, a corrupção, né? Que é a graxa que faz com que a máquina funcione, né? Poxa, mas a galera fala pra gente agora que não tinha corrupção na ditadura, que era tão bom, Chain. No Brasil, a corrupção está no DNA do Brasil. A corrupção Falam existe tanto antes, pra gente que não tinha. Como a assim? corrupção existe antes da ditadura, durante a ditadura e depois da ditadura. A corrupção é o que faz o país andar. Se você proíbe a corrupção, o país implode, basicamente. É muito difícil. E isso não é peculiaridade do Brasil. Eu acho que todos os sistemas, todo lugar tem corrupção, mas é a maneira como ela é feita. Quer dizer, você só é corrupto se você é descoberto, né? Tem isso também, né? Obviamente, né? Então você tem essa corrupção, né, que é muito pungente, né, muito poderosa na época dos militares, basicamente em 3 grandes áreas de atuação, né, que é os bancos, a construção e a indústria automobilística. Você tem essas 3 áreas que efetivamente mandam no Brasil, são os donos do Brasil, aonde o dinheiro, sabe, circula de uma forma alucinante, né? Então você tem essa característica. No caso específico dessas 13 empresas que foram investigadas por esses 13 grupos, entre os quais a Folha, a gente está falando de uma outra coisa. A gente está falando de graves violações de direitos humanos. Então, o que elas tinham em comum? Elas permitiam o aparato repressivo brasileiro de atuar dentro delas. Então, por exemplo, na Volkswagen, não só na Volkswagen, mas nas Volkswagen, você tinha tortura dentro da fábrica, né? Você tinha informantes que espionavam e diziam, olha, prende tal pessoa porque ele é de esquerda. Então, eu acho que
Esse é o consenso, esse é o foco principal. Não a relação com a ditadura propriamente dita, mas a relação com o aparato repressivo. E isso caracteriza, então, Manu, essas empresas a quais você se referiu. Essa ligação quase carnal entre empresa e grupos repressivos. Estou falando do DOPS, estou falando do DOI-CODE, do CNMAR, dos 2 ou 3 aparatos repressivos do Exército, enfim, toda essa estrutura que se criou repressiva, barra pesada, que tinha livre acesso a essas empresas. Não só livre acesso, era uma via de comunicação constante. Isso é que me interessa. Como funcionavam essas vias de comunicação. Não o fato de eles terem relações. O Sérgio Parente Fleury, que é o Papa, né? Esse era o apelido dele, o Papa, ele é o chefe supremo do DOPS de São Paulo, ligado ao Esquadrão da Morte anteriormente, enfim, uma pessoa violentíssima, uma pessoa maluquíssima. Ele frequentava o grupo, ia com frequência às festas, tinha acesso ao escritório do Frias, conversava, o Frias ia no DOPS. Isso várias pessoas falam, inclusive gente do DOPS falou para a gente. Isso está na série também. Então, você está falando de uma relação, mano, que é uma relação carnal. Você não está falando de tudo bem, querido, vamos se ver aí, tomar um café aí numa hora. Não, você está falando de pessoas que conversavam, discutiam, planejavam e agiam juntas. Isso é o esquema. Esse é o foco das pesquisas nessas relações. E isso é que faz com que essas 13 empresas e outras mais sejam diferentes do resto. O resto tinha que ter relação com o governo ditatorial, porque senão, sem isso, você não sobrevivia. Mas nem todos os outros, por exemplo, o Globo, né? Que todo mundo sabe que se beneficiou enormemente com a ditadura. Enormemente. O Globo foi a televisão escolhida para carregar a mensagem da ditadura. Né? Isso eles próprios reconhecem. Mas não se sabe até agora, até onde eu sei, e até agora nunca li, que eles colaboraram diretamente com a repressão. Isto é, que eles podem até alguém infiltrado dito, olha, tal pessoa de esquerda vai atrás. Mas o grupo, eu nunca vi nenhum documento, apesar do Roberto Marinho, doutor Roberto, ter relações muito próximas com todos os generais, com Golbery, enfim, ele era amigo de todo mundo, mas eu nunca soube que ele havia permitido a presença do aparato repressivo dentro da organização, assim, recebendo de bom grado, você está entendendo? Então, essa é a diferença, é a conexão com os aparelhos, com os grupos de Estado, de terror de Estado, né, que organizavam a repressão. É isso que é a diferença, essa é a característica, o consenso entre essas empresas que foram investigadas. E aí, sabe o que eu estou pensando aqui, Chay? Que eu, enfim, eu faço doutorado na UF, eu pesquiso católicos e tal, mas a relação dessa galera hoje em dia, historicamente, hoje em dia com a extrema-direita. E aí, fico o dia inteiro vendo muitos comentários, muitas coisas, e a gente estava ontem na reprise que passou no ICL, eu e meu namorado sentamos aqui e assistimos. Quando acabou, meu namorado olhou para mim e falou assim, e a galera ainda tem coragem de chamar de foice de São Paulo, né? Que a galera fala hoje em dia que é comunista e tal, e fala que a Folha de São Paulo é comunista. Eu fico, gente, vocês tinham que ver, entender um pouco da história, né? Porque como pode? Mas, Manu, é o seguinte, nada é... Ninguém é totalmente preto ou totalmente branco. Somos todos matizes vários matizes de cinza, né? É claro que durante o período mais duro da ditadura brasileira, te diria entre 68 e 75, 76, talvez, o período mais barra pesada da repressão, a Folha tinha, sim, sem dúvida nenhuma, um perfil anticomunista, né? Anti-esquerdista, melhor do que anticomunista, anti-esquerdista, como era o perfil da ditadura militar naquela época.
Mas a Folha também tem e os outros meios de comunicação também, mas principalmente a Folha aí nesse caso, tem é meio camaleoa. Ela consegue mudar de cor quando o tempo está mudando. Então, uma das coisas interessantes do grupo é a capacidade de adaptação aos novos ventos que sopram, né? Vários entrevistados da pesquisa usaram essa expressão literalmente. O grupo dança conforme a música, né? E a capacidade deles de adaptação de um novo período político, né, com o fim da ditadura, eventualmente, de trazer outras vozes, né, que não são dominantes, porque a voz dominante é uma voz conservadora. Isso sempre foi, independente da época. Mas trazer outras vozes, até mesmo para alcançar um mercado mais grande de vendas, enfim. Como o teu namorado falou, né? Porra, pensei que eles eram comunistas, o diabo. Isso é parte da estratégia de marketing, de você criar uma imagem mais liberal em torno de si, que ampliar o teu mercado de leitores e conseguir mudar a percepção pública de quem você é. E nisso eles são mestres. Mestres. Eles realmente conseguiram mudar essa percepção do que era do grupo depois do término da ditadura, né? Que é essa coisa raivosa de apoio ao que de pior havia na repressão, né? Aquelas manchetes horríveis que eles botavam lá, assim, horrorosas, deprimentes, né, sobre as pessoas, para essa coisa que teu namorado citou, né, uma coisa mais arejada, liberal, enfim. Os caras são bambas disso, são camaleões. O marketing deles, a construção da autoimagem, os caras deviam ganhar um Oscar. Eles acabam usando uma imagem do Hitler, né, num clássico anúncio deles, né, que o Washington Oliveto genialmente criou. Se você fala, como é que era a história? Não sei se vou me lembrar agora das palavras exatas. Uma verdade, uma mentira, quando repetida, muitas vezes, acaba virando verdade. E isso se aplica perfeitamente à imagem deles, né? Eles são mestres nessa capacidade de se inovar, de recriar, de se vender de formas diferentes. E agora eu não sei muito bem, eu não acompanho o dia a dia da Folha hoje em dia, não assino, mas eu acho que quer dizer, eles são pró-mercado, essa coisa toda, como todos os restos, como todos os outros do Brasil são, né, cara? Eles dão a impressão de ter vozes dissonantes dentro deles, mas, na verdade, eles seguem o preceito neoliberal, né? O mercado manda, quem não é do mercado não merece nem ser ouvido, porque esse é o único caminho. Mas, ao mesmo tempo, eles permitem que uma voz ou outra, né? Como a própria Globo, né? A Globo, na verdade, nem isso, né? A TV é realmente mercado Uber-alas, né? Você não tem outra saída que não seja quer dizer, não se chama mais neoliberalismo agora, porque o Trump não quer chamar mais isso. Mas essa presença onipotente do mercado é a ideologia seguida por todos os meios brasileiros. Mas eles se permitem, em alguns casos, vozes dissonantes, não muito radicais, mas vozes dissonantes, porque eles querem ser percebidos exatamente da maneira que teu namorado citou. São infernais, sabe? São comunistas. Só um disclaimer: o pobre do meu namorado não acha isso. Ele estava citando discursos de terceiros. Né? Ele mesmo não acha, coitado, o pobre dele. Não, ele tá aqui com a gente, está nessa percepção da gente. Eu quis dizer essa capacidade, então, de terceiros. Mas sim, de uma galera falar, gente. Exatamente. Foi-se de São Paulo. Ele olhou. Não, é o mercado que manda hoje em dia em todos os grandes meios de comunicação do Brasil. E essas próprias Esse é o problema, né, Manu? Você não tem voz dissonante. Essas próprias vozes dissonantes que despontam, na verdade, de alguma forma, elas são o mercado agindo, porque se tornou
se tornou lucrativo que essas vozes dissonantes ganhem um pouco mais de espaço. E se não se tornar mais, se tira, igual nos Estados Unidos com Trump. Gente, agora a gente não quer mais. Todo mundo, beleza, então não tem mais Claro. as redes sociais. Beleza, derruba tudo então. Exatamente. Exatamente isso que você está falando. Eu acho que essas vozes dissonantes, que não são tão dissonantes assim dentro do contexto desses meios, né? Acho que vozes dissonantes você tem na imprensa, na imprensa chamada de esquerda, né? Essas outras coisas têm vozes dissonantes, mas essas vozes dissonantes da imprensa da esquerda raramente ou nunca são ouvidas dentro dentro do bojo da narrativa desses grandes meios de comunicação. Você tem algumas coisas, não, o mercado está sendo muito injusto, mas nunca muito além disso. Nunca é possível se falar de uma outra alternativa de controle de meio de produção. A gente está falando aqui de classe. Né? Eu sou meio tradicional aí nessas coisas. Né? Eu acho tudo muito ótimo. Qualquer protesto é bom, mas eu acho que tudo se resume, no final das contas, ao que o velho Karl Marx dizia. A luta é de classe. Né? E eu acho que essa classe dominante do Brasil tem muita consciência disso. E eles querem sempre, e não é acidente, tudo isso é planejado, tudo isso é pensado e tudo isso é agido para que se evite qualquer mudança do status quo, né? Desse tipo de pensamento monolítico que corre no cerne da imprensa brasileira. Desculpa, eu estou me excedendo um pouco falando demais. Não, gente, a gente está aqui que vai... todo programa eu termino, não importa o tema, Chaim, todo programa eu termino falando a culpa é do capitalismo, porque todos os problemas, quando eu vejo, termina nisso. Então, assim, não tem como. A gente já até estava estranho que demoramos tanto a falar disso tão diretamente, tão enfaticamente. Não, o sistema é o... Mas aí é que está, Manu. A gente sabe que a culpa é do capitalismo, essa coisa selvagem que se impôs e continua se impondo nas nossas cabeças. Mas o que não se fala muito é como funciona. De que maneira isso, no dia a dia das pessoas, como é que isso é traduzido? E aí eu volto a falar da pesquisa. A pesquisa te dá indícios de como isso funciona. E a série, eu espero, faz o mesmo. Sim, total. A gente está encaminhando para o fim, e aí você, né, falou várias vezes aqui da importância da pesquisa, de ter ouvido essas narrativas em primeira pessoa, as pessoas que estavam lá em diferentes áreas dentro desse contexto que a gente está abordando. Isso. E queria entender o impacto emocional que isso pode ter para você e para a equipe escutar essas narrativas durante todo esse processo de edição, de montagem. E se teve algum depoimento em particular que marcou mais? Eu acho que é emocionante para todo mundo, para quem viveu, para quem conhece alguém que viveu, para quem não viveu e tem um mínimo de sensibilidade, conhecimento histórico. É muito emocionante, né? Como é que foi isso para vocês que estavam lá dentro? Olha, então, duas partes. Você tentar ser muito breve. Eu estou sendo muito prolixo hoje, coisa que normalmente eu evito ser. É maravilhoso, eu estou amando. Não, desculpa. Eu acho. Eu faço muito autocrítica de mim mesmo. Mas eu tenho uma experiência de vida, mano, de ter, jornalisticamente falando, eu tenho uma experiência de ter atuado, cobrido jornalisticamente muitos conflitos, muitas guerras, muita coisa barra pesada. Né? Eu venho de um background de Segunda Guerra Mundial, que eu não vivi, mas meus pais viveram intensamente, porque meu pai passou 6 anos no campo de concentração, minha mãe passou 4. E em lugares bem barra pesadas. Minha mãe foi liberada de Dachau, meu pai foi liberado de Auschwitz. Quer dizer, isso não é Disneylândia que a gente está falando. Então, isso, obviamente, marcou muito a vida minha e do meu irmão. Né? Eu costumo dizer que a Segunda Guerra Mundial foi o evento mais importante da minha vida, do qual eu não participei. Né? Então, vem daí esse meu interesse. Antes mesmo, eu trabalhei 26 anos na ONU, e eu era a pessoa que cobria jornalisticamente conflito. Então, todas essas guerras aí dos últimos 30 anos, de alguma forma ou de outra, eu tive lá. Né? Claro, eu
eu era protegido pelo esquema da ONU nos países, que eu era funcionário, viajava com laissez-passer, aquele passaporte azul da ONU, enfim. Eu tinha certa cobertura, mas eu ia para a linha de frente e ouvia. Então, isso, de certa forma, me vacinou. Eu tenho uma certa vacina, eu sou uma certa experiência nisso. É claro que todos nós que tivemos acesso às transcrições das entrevistas, né, que foi basicamente eu, meu irmão, obviamente as pesquisadoras, a equipe de edição, a roteirista, a Marta, a gente se impressiona, que é filha, a Marta Neren, que é a roteirista da série, o pai dela foi assassinado pela repressão. Ela é filha de um cara da LN que foi morto pelo Fleury, possivelmente. Então, tem isso também, tem essa dinâmica interna do grupo. O que te deixa mais emocionado sempre é a questão da tortura, né? É isso que, quando as pessoas descrevem como elas apanhavam, o que se fazia com elas, o tipo de tortura, o ódio, né, que esses torturadores demonstravam, a falta de, eu não vou nem chamar humanidade, mas de humanismo, né? Porque somos todos, sabe, construídos da mesma forma, independente de cor, tipo sanguíneo, somos todos seres humanos, né? Quer dizer, não pode. Eu não consigo entender, francamente, Manu, esse ódio. Tá? É uma coisa que vai além da minha compreensão. Né? A gente foi programado na minha família a nunca ter ódio de ninguém. A gente quer justiça. Não quer, justiça não é ódio, é outra coisa. Então, esses relatos de tortura das pessoas, das vítimas, e no caso das vítimas por consequência de ações do grupo, né, do Grupo Folha, são absolutamente chocantes. Né? Porra, você foi denunciado por alguém dentro do grupo e isso acabou acontecendo com você. E a gente tem várias dessas coisas. A gente tem várias dessas coisas. É claro, como a gente estava o alvo é um público jovem, e às vezes, hoje em dia, né, você não consegue mais controlar a idade das pessoas que assistem esse tipo de coisa, por causa da internet, que é um absurdo. Né? Bom, na minha opinião, também não quero entrar muito por aí, de se permitir crianças pequenas terem acesso a esse tipo de história, eu acho fim da picada. Mas como você não tem condição de se precaver, de impor limites à idade de quem vai assistir essa coisa, claro, as coisas mais escabrosas a gente não põe, por motivos éticos, morais, etc, etc. Você não quer causar trauma em ninguém. Mas se estão lendo as transcrições e vendo e ouvindo as entrevistas, esse talvez seja as coisas mais difíceis de lidar. De novo, eu tenho a experiência, eu tenho essa casca grossa, vamos dizer assim, de ter feito esse trabalho em guerra, em conflitos, vários tipos de conflito em várias partes do mundo, em muitas partes do mundo. E o meu irmão também, porque ele me ajudou a escrever o roteiro, a pesquisar em parte do roteiro. O roteiro foi a Marta. A Marta ter tido a experiência pessoal da família dela. O Cleison também, que produziu, uma pessoa viajada, que conhece esse tipo de coisa, que leu muito, que viajou pela América do Sul bastante, que conhece. Então, a gente, de alguma maneira, consegue se não distanciar, porque a gente não quer se distanciar, mas, de alguma maneira, se proteger, se autoimunizar desse tipo de história. E a gente tenta proteger também as pessoas mais jovens a não serem expostas a esse tipo de maldade, de ódio e de. Quer dizer, essa falta de humanidade que esses caras demonstraram, que esses torturadores demonstraram. E não há tempo de conversa que a gente tenha aqui que seja suficiente para esgotar tantas coisas que eu queria falar, mas, enfim, não vou prender mais quem está assistindo a gente, nem você aqui. E o documentário, né? Os episódios tem lá no portal do ICL. Então, muito importante. É um trabalho de, como a gente tem conversado aqui, você enfatizou muito no começo, né? De história, de guardar a nossa história, de contar a nossa história, de contar como as coisas foram. E isso é muito importante num país que, enfim,
traz essa dificuldade de lidar até hoje com esse período, né? Essas pessoas que voltam ao poder, que morrem de velhice e não são condenadas, né? Então, assim, eu acho que esse trabalho é muito importante, porque outra coisa também, eu juro que agora eu que estou falando, eu peço desculpas, mas é porque é uma coisa que também acontece, que eu vejo muita gente refletindo sobre isso, é que a gente teve essa passagem de idade, a gente vive aí, eu nasci em 1990, eu tenho 35 anos, não são poucos anos, e ainda assim eu vivi a minha vida inteira num período democrático, com todos os seus perrengues e dificuldades desse período democrático, mas eu vivi. Então, se você não olha para trás com a intenção de olhar para trás, você não viveu isso, parece que não existiu, parece que isso aqui está dado. Parece que o que a gente tem hoje está dado, né? E não tá. O nosso querido Marx, não o Groucho, o Karl, no 13º do Brumário, que é um livro dele sensacional, que é um dos que eu mais gosto, ele tem a famosa frase, né? A primeira vez é a tragédia, a segunda vez é farsa. Falando da história quando ela se repete. E eu acho que é isso aí. Eu acho que se você permite a repetição por desconhecimento ou por ignorância, vira farsa e aí vira circo. Então, o nosso trabalho como jornalistas investigativos, nossa luta é exatamente essa. História, política também é cultura. Está me entendendo? Não é só essas coisinhas, como era bom a minha fazendinha, ou né, aquelas coisinhas que são ótimas também. O Brasil está cheio de ótimas histórias culturais, mas a gente trilha esse caminho da história política como maneira de combater tudo isso que você citou, né? Essas falsas ideologias, essas falsas construções da história. Existem sempre três verdades, a minha, a tua e a verdadeira. Mas a gente sempre tenta chegar perto da verdadeira através conforme eu te falei, da multiplicidade de visões. É isso que a gente tenta fazer no nosso trabalho no dia a dia. Bom, agradeço muito sua presença aqui. Queria, claro, mandar um parabéns também para todos os pesquisadores envolvidos, Ana Paula Goulart e Flora Demo, vou citar essas duas aqui. E queria também falar da importância do financiamento para a pesquisa na universidade pública. Perceba como, a partir daí, desse edital e tudo isso se gerou e foi chegando. A gente tem esse documentário disponível para todo mundo. Isso. Então, é isso. Lembrando que aqui na descrição desse vídeo, né, tem as minhas redes sociais, tem também o Apoia-se, se você quiser apoiar o canal. Obrigada, Chaim, foi uma aula, aprendi muito, prazer te conhecer. Um prazer foi todo meu, agradeço a oportunidade, desculpa se eu me cedi e falei mais do que eu devia. É maravilhoso, homem, para com isso. Estou à tua disposição, Manu, sempre aqui que for possível, e te desejo sorte, saúde, felicidade para você e para os teus. Obrigada, gente. Beijo grande. Até a próxima. Querida.